Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O ginásio da pequena cidade estava mergulhado em silêncio. As bandeiras tremulando acima do pódio pareciam suspensas no tempo. John Miller, um veterano de guerra condecorado, caminhava lentamente para a frente. Seu uniforme impecavelmente passado contrastava fortemente com o cansaço visível em seu rosto, marcado pelos anos. Cada passo no assoalho rangente ecoava com memórias de seu passado militar. Ao chegar perto da mesa onde suas medalhas estavam, John se ajoelhou levemente e começou a retirá-las, uma a uma. A medalha de honra, a cruz de combate, todas as condecorações que ele ostentara com orgulho por décadas, deslizaram suavemente sobre a mesa. Um tremor sutil, porém perceptível, sacudiu sua mão. Aquelas não eram apenas medalhas, mas memórias, sacrifícios, camaradas perdidos. Os rostos na sala estavam congelados, alguns chocados, outros confusos. Murmúrios começaram a percorrer a multidão. Por que um herói faria isso? Seria vergonha? Raiva? Ou simplesmente um ato desesperado diante de demônios pessoais que ele nunca havia compartilhado? De repente, a porta do ginásio se abriu com um estrondo. Uma figura surgiu na moldura bem iluminada. Era uma mulher, com olhos penetrantes e passos firmes, segurando uma pasta grossa contra o peito. Todos os olhares se voltaram para ela. "Espere", exclamou ela com a voz carregada de autoridade. "Você não pode simplesmente jogar tudo isso fora." O murmúrio transformou-se num sussurro nervoso, depois num silêncio eletrizante. John ergueu os olhos, surpreso, com as mãos pairando sobre as medalhas. Reconheceu a mulher, alguém do seu passado que ele pensava estar perdida para sempre. Num instante, toda a sala pareceu prender a respiração. O que ele pensava ser o fim, este gesto final para se libertar do passado, era na realidade o início de um confronto muito mais profundo e inesperado. A pasta caiu com força sobre a mesa e tudo mudou. Segredos há muito enterrados, verdades ignoradas e erros do passado estavam prestes a ser revelados. John Miller, o veterano outrora respeitado, teria que confrontar não apenas seu passado, mas também a pessoa que acabará de invadir sua vida. John Miller permaneceu imóvel, as mãos pairando sobre as medalhas, o olhar fixo na silhueta da mulher que acabará de aparecer no ginásio. Os murmúrios da multidão cessaram, dando lugar a um silêncio quase opressivo. A mulher deu um passo à frente, finalmente colocando a pasta sobre a mesa com um baque seco que assustou alguns espectadores. Ela olhou para ele, suas pupilas brilhando com uma determinação fria e calculada. "Você pensou que poderia apagar certas coisas do seu passado removendo suas medalhas, John, mas existem algumas verdades que nunca desaparecem." John sentiu o coração apertar. Seu passado. Ele o havia enterrado sob anos de disciplina militar e silêncio, acreditando que ninguém jamais o perturbaria. E no entanto essa mulher que ele não via há quase 20 anos, acabará de colocá-lo frente a frente com aquilo que ele tentará esquecer. "Emily", ele murmurou com a voz trêmula. O nome dela ecoou como uma ferida aberta. Emily Turner, uma ex-jornalista militar a quem ele ajudara certa vez, mas com quem perderá contato. O que você está fazendo aqui?" "Esta não é uma visita amigável", respondeu ela friamente. "Tenho provas de que algumas das suas ações em campo nunca foram devidamente relatadas, e que vidas foram destruídas por causa de decisões que você tomou." A sala inteira prendeu a respiração. John sentiu uma mistura de raiva e vergonha o invadir. Ele sempre acreditara que estava agindo para o bem maior, para proteger seus homens, para servir ao seu país. E agora seu passado voltava para assombrá-lo com a força de um arquivo grosso e implacável. Emily abriu a pasta e retirou fotografias, relatórios oficiais e cartas. Cada um desses documentos parecia desafiá-lo silenciosamente, como se o simples olhar para eles pudesse abalar tudo o que ele havia construído. "Você vai ter que responder, John. Não para as pessoas de fora, mas para si mesmo." Pela primeira vez em anos, John sentiu que seu uniforme, suas medalhas, suas honras, nada disso significava mais nada. A verdadeira luta começava agora, uma luta não contra um inimigo em um campo de batalha, mas contra seu próprio passado. E enquanto todos os olhares na sala estavam fixos nele, John entendeu uma coisa: não havia volta. A sala estava silenciosa. Até mesmo os aplausos do passado pareciam ter desaparecido, substituídos por uma atmosfera gélida. John Miller encarava a pasta que Emily acabará de colocar sobre a mesa, com as mãos agarrando a borda da madeira. Cada foto, cada relatório, cada carta parecia lembrá-lo de escolhas que ele um dia acreditara serem corretas, mas que agora lhe pareciam erros irreparáveis.
Emily abriu um dos envelopes e retirou uma fotografia amarelada pelo tempo. Na imagem, John estava de pé em um terreno lamacento, com o jovem soldado ao seu lado, o rosto tenso de medo. Você se lembra dele? Perguntou Emily com a voz áspera. Daniel Carter. Ele tinha 19 anos, e morreu por causa de uma ordem sua. John sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Ele sabia dessa missão. Sabia o que tinha acontecido, mas jamais imaginara que alguém encontraria esses documentos depois de tantos anos. Emily, ele começou, mas nenhuma palavra saiu. As lembranças voltaram com força, dolorosas, inexoráveis, as decisões impossíveis, os gritos de seus homens, o sangue em suas mãos, tudo o que ele tentará suprimir. Emily colocou outra foto sobre a mesa, desta vez de uma aldeia destruída, com casas fumegantes e civis fugindo da guerra. E isto? Perguntou ela. O que você deixou para trás? Você realmente achou que ninguém se lembraria? John fechou os olhos, a respiração acelerada. Vergonha, culpa e agora medo. Medo de que esse passado, que ele pensava estar enterrado, o alcançasse e o destronasse da reputação que construíra ao longo da vida. Não se trata apenas de medalhas, John. Emily inclinou-se para ele com os olhos brilhando. Trata-se de justiça. Por aqueles em quem você falhou e por aqueles que você poderia ter salvado. Naquele momento, John entendeu que simplesmente remover suas medalhas não mudaria nada. Sua honra, seu nome, toda a sua vida estavam agora em questão. E Emily, com esse caso, havia se tornado o instrumento que o forçaria a confrontar seus demônios, quer ele quisesse ou não. O veterano sentia uma pressão imensa. Suas mãos tremiam, seu coração batia forte. Mas um pensamento persistia, ele precisava encarar a situação. Precisava entender por que Emily havia retornado agora, depois de todos esses anos, e o que ela realmente queria. E em algum lugar bem lá no fundo, surgiu uma pergunta ainda mais assustadora. E se o que Emily estava revelando fosse apenas a parte visível de algo muito mais sombrio? John Miller recuou um pouco, os olhos fixos em Emily com uma mistura de raiva e medo. A multidão ao redor deles parecia ter desaparecido, como se o próprio tempo tivesse prendido a respiração. Cada documento colocado sobre a mesa era uma acusação silenciosa, uma lembrança cruel das decisões que ele tomara sob a pressão da guerra. Por que agora, Emily? Perguntou ele finalmente com a voz rouca. Depois de todos esses anos, por que ressurgir? Emily olhou-o diretamente nos olhos. Sua expressão era séria, quase implacável. Porque algumas verdades não podem ficar enterradas para sempre. Ela deu um passo à frente e colocou a mão sobre a pasta. E porque você não é o único que sofreu por causa do seu passado. É hora de você responder por isso. John sentiu uma onda de tensão percorrer seu corpo. Ele sabia que ela estava certa, mas o orgulho e o medo se misturavam à sua culpa. Você não entende, ele começou. Eu fiz o que pude. Obedeci às ordens. Protegi meus homens. Protegeram os seus homens? Emily interrompeu. E aqueles que vocês deixaram para trás? Aqueles que pagaram o preço pelas suas decisões certas. Sua voz se elevou bruscamente enquanto alguns espectadores prendiam a respiração. Vocês não podem simplesmente tirar as medalhas e achar que acabou. John baixou o olhar. Imagens de missões passadas voltaram, implacáveis. Os olhos aterrorizados de Daniel Carter, as ruínas fumegantes de uma aldeia, os rostos inocentes que nunca mais viriam suas famílias. Ele sempre acreditara que suas ações eram necessárias, mas o olhar determinado de Emily o fez entender que finalmente precisava encarar a realidade. O que você quer de mim? Murmurou ele finalmente, quase implorando. Emily sentou-se na beira da mesa, colocando delicadamente a pasta à sua frente. Quero respostas, John. Quero que você encare o que fez não por mim, não pela multidão, mas por você mesmo. E quero que o mundo saiba a verdade. Um silêncio pesado se seguiu. John sentiu o coração disparar no peito. Ele sabia que nenhuma desculpa, nenhuma mentira, nenhuma justificativa poderia apagar as sombras do seu passado. Mas também sabia que Emily estava lhe oferecendo uma chance dolorosa, perigosa, mas real de reparar, ou ao menos confrontar, seus erros. E à medida que os primeiros murmúrios da multidão recomeçavam, John compreendeu uma coisa essencial. Aquele encontro cara a cara com Emily era apenas o começo de uma tempestade que varreria tudo. O ginásio parecia ter se transformado em um tribunal improvisado. Todos os olhares estavam fixos em John e Emily, como se cada respiração, cada gesto pudesse mudar o rumo da situação. John sentiu o peso de anos de silêncio oprimindo seus ombros, e pela primeira vez, percebeu que fugir não era mais uma opção. Muito bem, disse ele finalmente com a voz rouca mas determinada. Querem respostas? Vocês as terão. Ele respirou fundo e começou a falar.
Cada palavra era difícil, cada lembrança dolorosa. Ele relatou as missões, as decisões impossíveis, os erros que cometera, as vidas que perderá. Suas mãos tremiam levemente enquanto tocava algumas das fotos sobre a mesa, e as lágrimas que havia reprimido por tanto tempo ameaçavam cair. Emily o ouviu atentamente em silêncio, mas com atenção, cada expressão em seu rosto revelando uma expectativa intensa e implacável. Eu realmente pensei que estava fazendo a coisa certa. John murmurou com a voz quase embargada. Mas, eu não previ algumas das consequências. Eu não consegui proteger a todos. A multidão começou a murmurar, alguns chocados, outros com compaixão. Pela primeira vez, eles viam o homem por trás das medalhas, o homem que enfrentará escolhas impossíveis e que carregara um fardo que poucos conseguiam compreender. Emily colocou a mão no ombro dele. Não se trata apenas de culpa, John. Trata-se de responsabilidade. Você não pode mudar o passado, mas pode escolher o que faz agora. John olhou para as medalhas, símbolos de sua glória passada, e sentiu pela primeira vez seu verdadeiro peso. Não eram honrarias, mas lembranças de vidas que ele não conseguirá salvar. Então, o que devo fazer? Perguntou ele, com a voz trêmula, mas sincera. Emily deu um leve sorriso, quase de alívio. Você precisa contar a sua história. Honestamente. Não para se inocentar, não para alimentar o seu orgulho, mas para aqueles que merecem saber a verdade. O veterano sentiu uma estranha mistura de medo e libertação. Sabia que revelar seus segredos viraria sua vida de cabeça para baixo e talvez prejudicasse a reputação que havia construído, mas era o único caminho a seguir. Enquanto os primeiros vislumbres de uma decisão começavam a surgir em seus olhos cansados, Emily abriu a porta do ginásio, deixando entrar um fotógrafo e um jornalista que ela havia chamado. O rosto de John se contraiu, consciente de que seu passado, agora exposto, logo se tornaria público. Mas naquele exato momento, um novo sentimento o dominou. Pela primeira vez em anos, ele não estava mais sozinho com seu fardo. Emily estava lá e não o deixaria fugir. A tempestade estava prestes a começar, e John Miller sabia que precisava estar preparado para enfrentar o que viria a seguir. O ginásio agora ecoava com o clique das câmeras e os murmúrios dos jornalistas. John Miller estava diante da mesa, suas medalhas retiradas e espalhadas a seus pés, o dossiê aberto à sua frente. Cada olhar na sala pesava sobre ele como uma acusação silenciosa e pesada. Hoje não estou aqui pelas minhas medalhas, começou John, com a voz trêmula, mas clara. Estou aqui para falar sobre o que fiz, e sobre o que deixei de fazer. Ele relatou seus erros, as vidas perdidas, as aldeias destruídas, as decisões impossíveis e os sacrifícios que fora forçado a fazer por seus homens. Cada palavra parecia aliviar um pouco seu fardo, mas ele sabia que a verdade era dolorosa para todos. Emily permaneceu em silêncio ao seu lado, observando com uma mistura de seriedade e apoio. Quando John falou de Daniel Carter, seus olhos se encheram de lágrimas, e a multidão chocada finalmente compreendeu a complexidade de suas escolhas. Os murmúrios se transformaram em um silêncio respeitoso. Então, quando John pensou que o pior já havia passado, Emily colocou uma última foto sobre a mesa. Era uma foto que ele não reconheceu. Um jovem soldado milagrosamente salvo de uma emboscada que ele mesmo liderara, segurando uma carta endereçada a ele. Houve vidas que você salvou, John, disse Emily, com a voz suave, mas firme. Seu passado não é feito apenas de fracassos, houve esperanças, heróis que você ajudou a viver. John sentiu uma mistura inesperada de alívio e culpa. Ele pensava que tudo estava perdido, que apenas erros definiam sua vida. Mas essa foto, esse gesto, o lembrou de que mesmo na escuridão, houve momentos de luz. Os jornalistas anotavam, as câmeras gravavam, e pela primeira vez em anos, John sentiu que podia respirar. O peso do seu passado não desapareceu, mas agora ele podia encará-lo com honestidade. Emily se virou para ele. A redenção não vem do esquecimento, John. Ela vem da aceitação da verdade e da vontade de seguir em frente apesar de tudo. John assentiu com a cabeça. As medalhas sobre a mesa já não importavam. O que importava agora era viver com a sua verdade, reparar o que pudesse e não fugir mais. Enquanto a multidão começava a aplaudir timidamente, John sentiu uma paz frágil, mas real, se instalar dentro dele. O veterano havia confrontado seus demônios, revelado seus erros e descoberto que mesmo no coração das trevas havia luz. O caso de Emily não foi uma condenação, foi uma oportunidade de redenção. E John Miller, pela primeira vez em décadas, finalmente se sentiu livre.